Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. Antes de começar, eu vou falar que a gente vai ter a companhia hoje aqui de uma tosse, cara. Mas para gerar conteúdo a gente vai fazer assim mesmo. Então já quero pedir desculpa, mas o conteúdo vai vir de qualquer maneira. Ó, antes de começar, quero falar do nosso patrocinador, a Kenlo. Você que é corretor, corretora, dono de imobiliária, gestor, ou seja, que trabalha no mercado imobiliário, precisa de uma solução para te acompanhar no dia a dia em todas as soluções, seja venda, locação, administração. Desde receber o lead até o fechamento do contrato, da administração no mês a mês, no dia a dia, a Kenlo pode te ajudar em todas as soluções. Então assim, ó, vai ter um QR Code aqui, ou um link, entre em contato com eles, que de maneira personalizada a Kenlo vai te atender e vai te mostrar todas as soluções e como que você pode ter eles como parceiro do seu negócio e ter qualidade, ter processos, ter agilidade dentro do seu dia a dia. E eu falo isso porque eu uso a Kenlo há 10 anos dentro da DF Casa Imóveis. Então eu indico, e não só porque eles são patrocinadores, porque a gente usa e eu sei o que eu estou falando. Então para começar hoje aqui o nosso podcast, mais um conteúdo. Antes de mais nada, corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Se você tá no Spotify, 5 estrelinhas, dá essa moral pra gente. Ó, o cara não é Wesley Snipes. O cara não é o caçador de vampiro, mas o cara é o Blade. Hoje com vocês, o Blade. Brother, se apresenta para quem ainda não te conhece. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. É um prazer meu estar participando desse movimento. Você é um cara que eu admiro, gosto muito do seu trabalho e hoje, graças a Deus, a gente tem mais proximidade. Para quem não me conhece, eu sou o Blade. Mais conhecido como Blade, né? Confundem às vezes com Wesley Snipes, tudo, mas... Gente, até parece um pouquinho. Eu sou o Blade. Eu sou gestor de parcerias da construtora Plano e Plano. O meu trabalho hoje é acompanhar corretores e imobiliárias. Pessoal que trabalha para vender imóveis na nossa construtora sem ter necessidade de estar num plantão de venda, sem ter necessidade de ficar fazendo toda aquela rotina de roleta. Então, eu atendo corretores autônomos e imobiliárias. Legal, Blade, essa coisa do nome de guerra, ele é muito particular em poucas regiões do Brasil, tá? Então deixa eu explicar pra galera aqui, porque o nosso público ele é muito nível Brasil. Legal. Qual que é o seu nome de fato? Meu nome é Evandro. Evandro. Galera, como que funciona aqui em São Paulo, nas grandes construtoras, pelo volume de pessoas, né? Quando a gente entra no mercado imobiliário, deve ter diversos Evandros dentro da Plano e Plano, né? Então a gente precisa escolher um nome de guerra. O que é um nome de guerra? É um nome onde você se torna único dentro daquela construtora e o cliente, através do seu nome de guerra, ele te identifica. Então a gente precisa ali criar um nome de guerra para se tornar único dentro da construtora, né? Então muitas vezes quando você trabalha numa grande construtora ou numa grande imobiliária, você precisa criar um nome de guerra. Muitas vezes até o seu sobrenome, ele fica difícil de se tornar o seu nome de guerra, né? Sim. Por exemplo, meu sobrenome é Silva, Adalto. Eu não consegui, quando eu trabalhei numa grande imobiliária, colocar como meu nome de guerra. Tive que colocar o sobrenome da minha esposa. Então, só para vocês entenderem, o Blade se tornou seu nome de guerra quando você entrou na construtora, não é isso? Hoje, realmente, esse é meu nome é o meu codinome, que... Hoje, todo mundo me conhece como Blade. Às vezes eu estou num plantão, aconteceu há pouco tempo, eu estava numa mesa fazendo venda, tudo, envolvimento dos clientes, do corretor, aí eles começaram a olhar, será que ele chama Blade mesmo? Aí eu saí para ver esse trâmite de contrato, essas informações, quando eu voltei, eu olhei assim, o pessoal ficou me olhando, eu acho que é Felipe. Eu acho que é Fernando. Aí eu falei, gente, o que aconteceu? Eles estão tentando imaginar qual que é seu nome. Eu falei, gente, qual nome que eu apareço? Ninguém acertou. Ninguém imagina, eu acho que é a primeira vez que eu falo em público meu nome de batismo. Que eu gosto demais, graças a Deus, graças à minha mãe, que tá aí, graças a Deus, que deu. Mas codinome Blade, um por causa do filme, um pela referência e outro pelo histórico. Enfim, gosto demais. Legal. O Blade, a gente estava falando há pouco, algum tempo eu já estava querendo trazer você aqui, cara, e eu vou te falar. É o Anderson, que é o nosso produtor aqui, meu amigo produtor, sócio no podcast. Engraçado que é sócio que não ganha nada, né? Esse é o cara que corre junto mesmo, né, meu? E assim, cara,
como que funciona muitas vezes para trazer o convidado? Às vezes é do acaso, né? E semana passada a gente tava junto, falei, Blade, vamos lá bater um papo, casou as agendas e veio aqui. Mas o meu irmão, José Aparecido, ele falou, cara, você tem que levar o Blade tem umas histórias legais, o cara tem conteúdo, o cara conhece de mercado, você precisa levar esse cara aí. E ele me falou isso algumas vezes. Legal. E foi o meu irmão que me trouxe para o mercado imobiliário falando que o mercado imobiliário era bom, que eu precisava fazer o TTI, que eu precisava encarar isso aqui como algo que me trouxesse uma renda extra. E, cara, sempre alguém fala que é uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra, sempre alguém fala que é uma virada de chave para você mudar de vida, ou você vê alguém que está se dando bem ali e você fala, cara, eu acho que eu vou por esse caminho. Como foi pro Blade chegar no mercado imobiliário e por que você veio pro mercado imobiliário? Cara, é uma pergunta legal, porque eu não vim por nada disso, por incrível que pareça. Eu sempre fui CLT, sempre fui, desde os 18 anos. Estudando, entrei na área da construção civil com 18 anos, tá. Com um dos cargos, acho que um dos mais importantes, servente. Os mais importantes. Entrei como servente e aí eu vi que... eu tava com 18 anos, acho que na minha época era primeiro, segundo e terceiro do ensino tava no segundo ano já, para finalizar no terceiro ano. E aí, naquela 18 anos, o que eu faço da vida? Não sei. E aí eu saí do menor aprendiz, virei CLT... E a primeira coisa que me deram foi uma luva. Vai lá trabalhar para você aprender. Enfim, não tinha nada na cabeça e, não sei o que eu vou fazer e comecei a trabalhar. Nessa ida de ajudante, de servente, eu comecei a pensar. Falei, eu tô aqui, todo mundo fala que eu converso bem, todo mundo fala que eu além de ser Paulo, porque muito na construção civil, tem muito pessoal do Nordeste. É muito. E aí o pessoal falou, você é paulista, tá trabalhando na obra? O pessoal achava estranho. Eu falei, não, vamos trabalhar. E aí, desculpa. Aí eu vi uma possibilidade de ver um segundo trabalho. Aí eu falei, na obra você tem ajudante, tem carpinteiro, tem pedreiro. Eu falei, são trabalhos muito pesados para você fazer muito e ter pouco resultado. Aí eu vi um senhor lá, comecei a fazer o curso de técnico de segurança, que era o técnico de segurança, pela orientação. Aí eu me formei em segurança do trabalho, terminei a faculdade, depois de um tempo eu falei, preciso voltar a estudar. E aí eu não tinha uma referência. Antes dessa área de vendas, eu sempre gostei muito do que eu fazia, técnico de segurança do trabalho. Falei, vou virar engenheiro de segurança. Aí eu comecei a fazer faculdade para virar engenheiro de segurança, numa construtora que hoje em dia, infelizmente, ela teve o nome depreciado pelo problema da Lava Jato, infelizmente, mas eu trabalhava na construtora OAS. Uhum. É uma das maiores... Eu tenho o hábito de trabalhar nas maiores, né? Graças a Deus. Era uma das maiores do Brasil. São Paulo, acho que era a quinta maior. Construção pesada. Aí entra no problema da Lava Jato. Hoje as pessoas conhecem a OAS por motivo do triplex, dos problemas que deu, mas, enfim. Além desses problemas, ela era muito maior por motivo da obra que ela fazia. Hoje, muita obra em São Paulo e no Brasil, e no mundo também, foi feita pela OAS. Eu tive uma fase que eu estava trabalhando em alguns lugares, aí eu saí da consultora OAS, e quando você sai, você começa a receber seguro-desemprego. Quando você começa a receber seguro-desemprego, você aceita outras coisas para fazer. Aí uma pessoa que eu tinha muita confiança me chamou, você não quer trabalhar comigo? Eu não vou te pagar salário, você só vai ganhar se você fizer a venda. Falei, cara, nunca vendi nada, mas tô com você, eu tô bem, porque eu confio em você. Comecei a fazer o trabalho, comecei a aprender, e por incrível que pareça, a minha primeira venda demorou 6 meses. A minha primeira venda. Mas para chegar nessa primeira venda, eu passei por um processo, que foi a aprendizagem, que foi muito bacana, muita coisa que aconteceu nesse período, que me deu bagagem para depois da primeira venda, as próximas ser com mais frequência. E então eu comecei no mercado imobiliário por indicação de um amigo que me indicou, eu não sabia o que era, mas eu fui porque eu confiava nele. Eu falei, não estou fazendo nada, eu não sou de ficar em casa parado. Então aí eu comecei a trabalhar com isso, aprendi, gostei. E é um mercado totalmente diferente, porque, por incrível que pareça, é em São Paulo, só que era no ABC. O mercado imobiliário no ABC é
é outra coisa de São Paulo. É diferente, outra né? coisa, totalmente. E você trabalhou com lançamento? Não. Sem condomínio. Comecei vendendo muito sem condomínio. Que é uma modalidade de projetos que tem lá na região de Santo André, que o pessoal consegue fazer Não é, sem condomínio é o nome, né? Mas não é. É como se fosse esses que hoje o pessoal vende... Tem condomínio, mas a galera fala que são os apartamentos sem condomínio. Exato, né? que é mais baratinho. São 4 apartamentos, Exato. Agora me fala uma coisa, durante esses 6 meses, como que foi a parte emocional e como que foi a questão em casa? Tipo assim, e aí, Blade? Como a gente tinha um seguro-desemprego, a gente tinha acabado de receber rescisão, então a gente conseguiu se segurar. Graças a Deus, eu e a minha esposa, amor, te amo, Letícia, te amo demais. Ela muito compreensiva, uma pessoa que sempre me apoiou, independente do que eu fizesse. Ela sempre me apoiava, tamo junto e vamos fazer. Você conheceu ela? Sim, sim. Aí trouxe ela também para ela aprender como que era depois de um tempo. Ela veio e entendeu. Mas nesse começo foi complicado. Aquilo que toda mãe fala. Filho, como que você tá? Mãe, tô bem, tô na correria, tô aprendendo essa área da corretagem. Meu filho, beleza, mas quando você vai arrumar um emprego? É isso aí. Eu ouvi isso da minha mãe. Filho, quando você vai arrumar um emprego, arruma um trabalho. Isso não é para você, estudou, vai arrumar um emprego. Isso não é... vai arrumar um salário. Exato. E assim, é muito importante você ter o apoio, né? Eu falo o seguinte, cara. Tem o apoio pelo menos de uma pessoa. Sim. Quando vem um corretor aqui, uma pessoa que vai começar do zero, vai aprender a profissão, fala assim, ó, tem alguém que vai te apoiar? E eu não digo várias pessoas. Fala assim, tem alguém que vai te apoiar? Porque você precisa se apoiar nesse alguém. Sim. Você vai virar para essa pessoa e falar assim, ó, seguinte, eu vou começar numa profissão onde eu vou aprender, onde eu vou passar por um período sem ganhar dinheiro. Eu posso fazer uma venda a curto prazo? Pode acontecer, mas não é o normal, né? Mas eu quero saber se você vai me apoiar. Porque eu preciso chegar em casa e saber que tem alguém me apoiando. Porque eu não quero chegar em casa e só falar assim, e aí, vendeu? Ó, precisa vender, porque as coisas estão chegando. E aí? Pô, você tá indo para lá e não tá trazendo resultado? E aí, como que... Não, eu preciso entender se você vai me apoiar. Se você me apoiar, eu vou encarar isso daqui. Porque se você não tiver o apoio de ninguém, eu já vou te falar, vai ser muito mais difícil. Sim. Então, a primeira coisa, você tem alguém que vai te apoiar? Porque se tiver alguém, você já começa com um pezinho para dar certo. O outro pezinho vai depender de você. Exato. Mas tem que ter um alicerce. Isso aconteceu comigo, minha esposa me apoiou demais nos momentos mais difíceis, assim, acreditou, né? Mas precisa ter alguém que vai te apoiar. Porque, assim, o começo é desafiador. Emocionalmente, você vai ver pessoas tendo resultado e muitas vezes as coisas não vão vir para você. Ou muitas vezes vai vir, você vai achar que é fácil e depois você vai ver que, opa, não é tão fácil como eu imaginei. Você precisa criar uma carteira para que as coisas comecem a acontecer para você, comecem a seguir, comece a ter processos claros, comece a ter recorrência. Então, assim, ó, você precisa ter um alicerce, né? Isso foi importante para você, Blade? Graças a Deus foi demais. Esse começo, essa fase de maturação, que eu acho que... Porque às vezes muitas pessoas chegam no mercado, ele vê aquele, nossa, o cara tá ganhando bem, o cara mudou de vida. Isso acontece? Sim, acontece. Se você for fazer um processo, se você for analisar, é um processo que ele é longo e é constante. Sim. E ainda está acontecendo. Porque às vezes você fala, pô, qual que é a sua meta? Qual que é a sua base? Qual que é o seu número? Pô, a minha meta é o corretor que não tem experiência, que está chegando agora. Cara, eu quero fazer 10 vendas. Mas para você fazer 10 vendas, você está preparado para isso? Você está preparado para receber 10 comissões? Você está preparado para atender aquela quantidade de clientes, aquela quantidade de atendimento, aquela quantidade de... Enfim, todo aquele processo para chegar na venda e depois que a venda sair, você está preparado para o pós-venda dessas 10 vendas? Porque se você não tiver, não adianta. Porque o prazo para você chegar na sua meta, por isso que é legal você ter uma meta atingível. Você tem que ter noção disso. Quando você não tem noção, você fala qualquer número e,
Deus vai me ajudar. Deus ajuda, sempre ajuda. Só que você tem que se ajudar também. Faz a sua parte, né? Exato. Mas para mim foi muito importante. Graças a Deus, a minha esposa, é uma coisa que eu sempre falo. Eu não perco a oportunidade de falar que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi meu casamento. A melhor coisa. Graças a Deus eu consegui encontrar uma esposa parceira que nos momentos bons a gente comemora, nos momentos ruins a gente tá de mão dada e comemora também, porque é o processo. Show. Ô, Brady, fala uma coisa. Você é gerente de parcerias, né? Então, hoje, dentro das construtoras, a gente tem a figura do gerente, que chamamos aqui gerente de salão, Sim. Né? Que é o gerente lá, que muitas vezes é da house, né? Que monta a equipe para vender os produtos da construtora. E a gente tem o gerente de parceria, que esse gerente ele precisa abrir imobiliárias parceiras para vender os produtos da construtora. Sim. Certo? E hoje esse canal de parcerias, não só dentro da Plano, mas dentro do mercado, ele tem um percentual muito importante dentro das construtoras, né? Um percentual é que diversas construtoras passa de 30% o canal de parcerias. É 30% do volume de vendas. Sim. Conta um pouquinho pra gente como que funciona este trabalho do gerente de parcerias, qual que é a importância do trabalho do gerente de parcerias e quais são os desafios de um gerente de parcerias para poder mostrar para as imobiliárias que eles têm potencial, eles têm o cliente na carteira e que eles podem sim chacoalhar ali o balaio, o saquinho deles e tirar o cliente que já está com eles para poder oferecer o produto e ter o apoio de um gerente de parcerias para concretizar a venda. Cara, que pergunta magnífica. Eu acho que todo gerente de parceria queria ter um espaço desse para responder uma pergunta dessa. Vamos tentar se organizar. O que é um gerente de parcerias? Hoje em dia, o mercado imobiliário, ele tem eu vou falar que o valor principal de uma construtora é um corretor no salão, que é o ativo. Eu acho que é a palavra certa. O ativo é um corretor no salão. É por isso que tem toda uma estrutura gigantesca para manter o corretor lá. Você tem a infraestrutura, você tem um ambiente agradável, ar-condicionado, você tem lá, o pessoal normalmente tem café da manhã, o cara tem alguns dias da semana, 1 ou 2 dias, tem ofertão com pizza, o cara tem incentivo de cashback para o cara poder ir todo dia, tem várias coisas. Isso daí é o efetivo da construtora, ok? E durante um bom tempo eu acredito que sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Beleza. Nesse paralelo, na construtora Plano e Plano, onde eu trabalho hoje, e gosto muito de trabalhar nela, a gente entrou o canal de parcerias que era para vender somente os... ou era revenda, ou era aquele imóvel que era estoque. Uhum. Só para isso que entrou o canal de parceria, porque o pessoal estava focado em lançamento. Aí o canal de parceria começou a ter um volume, começou a ter um percentual maior, começou a vender o que estava precisando, onde foi o efetivo, onde foi o objetivo, e aí começou a vir também para os lançamentos, começou a vir também para os imóveis que estavam em fase de construção. Então conseguiu ter um espaço. Ótimo. Com esse espaço, hoje tem essa relevância. Uma coisa que eu tenho como eu não vou falar certeza, porque a gente não tem certeza de nada, mas uma coisa que eu tenho muita clareza é que parceria é o futuro. Porque hoje em dia, pela tecnologia, o corretor não quer muito ficar num salão. O corretor, ele começa a aprender, tem um processo de chegou ao estágio, não sabe nada, começou a entender o que é o tipo de imóvel que está fazendo, é o Minha Casa Minha Vida, é o médio alto padrão, altíssimo padrão, o cara começa a se inserir nisso, começa a respirar. A próxima etapa é o cara ter volume de vendas. O cara começou a vender 1 no mês, depois começou a vender 3, 5, ter volume. No meu ponto de vista, a próxima fase é, de repente, um cara virar... ou gerente, ou virar coordenador, ou virar enfim, alguma outra função, ou o cara querer ter, eu acho que eu consigo ser uma imobiliária.
Eu acho que eu consigo abrir uma pessoa jurídica, gerir pessoas e transformar essa informação que eu tenho, essa minha metodologia, poder replicar para outras pessoas e começar a colocar pessoas no meu guarda-chuva para elas começarem a vender também. Eu acho que isso é uma ordem natural. Pensando nisso, fugiu. Pensando nisso, a próxima etapa do cara montar a imobiliária, se ele vende no salão, se ele está na house, quando ele monta uma imobiliária, ou quando ele monta, teoricamente, ele não pode, quando ele está numa house, ele não pode vender de outras construtoras. Sim. Ele é exclusivo. Essa é a regra. Inclusive tem contrato. Quando a pessoa assina um contrato com a construtora, ele é exclusivo. A partir do momento que ele começa a entender o mercado, começa a entender que ele, além dessa construtora, ele consegue, de repente, atender mais uma ou mais duas, a pessoa começa a ser autônomo. Aí ele consegue, com essa mesma estrutura, ele vai ter a mesma comissão, ele vai ter o mesmo prêmio, ele consegue, de repente, ser um corretor autônomo, onde ele consegue, eu acho que é multimarcas, Sim. Consegue ser multimarcas, onde ele consegue anunciar nas redes sociais dele, ele consegue mostrar para outros corretores, mostrar para outras construtoras que ele consegue vender outros projetos. A próxima fase, tô com volume, tô vendendo outros projetos, é ele querer ganhar mais, que é automático. Querer ganhar mais, de repente, abrir uma pessoa jurídica. Abriu a pessoa jurídica, aí ele monta uma estrutura semelhante a essa, ou começando igual você começou há algum tempo atrás, e aí vai maturando e vai evoluindo. Acho que é uma evolução do corretor, é um ponto de vista que eu tenho, tá? Passando dessas fases, eu, como gestor, que eu atendo corretores autônomos em imobiliária, qual que é meu trabalho? O básico, que cadastrei a imobiliária, o cara quer vender. Quando eu falar imobiliária, é imobiliária e corretor. PJ. PJ. Cadastrei o PJ. Pô, Blade, fui indicação, um amigo meu indicou você. Normalmente, hoje de 10 cadastros, 9,5 são indicação, graças a Deus. O cara chega, Blade, tal pessoa te indicou, falou que você atende, faz um trabalho bacana, eu quero trabalhar com você. Aí eu pego a documentação, faz o cadastro, cadastramos. Qual que é o básico? Lista de transmissão, que hoje em dia eu utilizo também o canal do WhatsApp, de repente disparo de e-mail e disparo de WhatsApp. Isso é o básico. Tabela, informações, e hoje eu entendi a necessidade de fazer algo diferente. Começar a criar vídeo para o corretor, porque esse corretor que ele é do mercado, a imobiliária, enfim, ele chega, ele tem muita informação. Então, às vezes o cara fica meio perdido. Ele quer vender de tudo, quer vender de todos, e às vezes ele não consegue ter resultado. Então, eu procuro dar o máximo de informações, para que ele consiga lembrar, o Blade, a Plano e Plano. Eu tenho um cliente aqui que pode encaixar lá com o Blade. Então, eu procuro trazer essa clareza. Uma das formas que eu faço isso, eu procuro ser muito ativo no Instagram, eu procuro ser muito ativo no YouTube e trazer muito vídeo, muita coisa didática. Da forma que eu gostaria de receber, eu gosto de mandar para o pessoal. E isso está sendo legal. Mas aquela fase do cadastro, de mandar informação, o básico é o que todo mundo já faz. É uma coisa... Parceiros, prestem atenção nisso daqui. Eu não consigo entrar na sua casa sem você me dar autorização. Eu não consigo entrar no seu escritório sem que você me convide. Por que eu estou falando isso? Porque tem parceiro que fala, Blade, eu preciso de suporte. Eu devolvo a pergunta. Que suporte? Porque tem parceiros, tem corretores que já conhecem o Minha Casa Minha Vida. Tem corretores que já conhecem a região. Você é posicionado, Itaquera. Tem corretores que quer vender de tudo, de todos, para todas as classes sociais, o cara não tem um posicionamento. Só que ele quer suporte. Só que aí eu pergunto para ele, qual suporte você quer? A primeira coisa que o cara fala, me dá lead. A segunda coisa, me dá dinheiro para fazer campanha. Eu entendo que... Ele já tem o cara dentro da imobiliária dele. Já tem. Já tem o cara dando suporte. Não, ele já tem um cliente na imobiliária dele. Já tem. Uma coisa que... Eu já vou inclusive até falar sobre isso. Às vezes o cara ele quer suporte, só que ele não tem a clareza do suporte que ele quer. Ele não sabe o que ele quer. Você sabe vender? Você sabe negociar? Você sabe quais as etapas da documentação? Muita gente chega e fala assim, Blade, eu tenho um cliente em Minha Casa Minha Vida, mas eu não entendo do processo.
Tudo bem. Então não fica fazendo muita pergunta para o cliente e não fica tirando dúvida que você não sabe responder. Agenda uma visita. Duas coisas que eu sempre tenho... Seja claro. Duas coisas que eu sempre tenho quando o corretor ele tá perdido, eu falo duas coisas. Ou é visita ou pede documentação. Duas coisas básicas. Porque senão, se você ficar querendo tirar a dúvida, querendo explicar todo o processo do Minha Casa Minha Vida, vai chegar um outro corretor que tem mais a malícia, mais a facilidade de negociar. Tudo bem? Pô, que legal que você gostou. O que você prefere? Vamos agendar uma visita ou você quer mandar documentação para eu te aprovar e aí a gente vai saber o seu real poder de compra? O cliente Minha Casa Minha Vida, que é o público hoje que a gente mais trabalha, o problema dele é resolver não pagar mais aluguel. Ele tem uma dor, né? A dor dele. Ele tem uma necessidade. Exato. É sair do aluguel. Sai do aluguel. Não é aquele cliente que, eu vou analisar. Eu estava vendo o que você fez com o Samir, falando sobre coisas de alto luxo, algumas informações que o cara é detalhista, o cara analisa para fazer cálculo. O cara Minha Casa Minha Vida, ele quer saber se pagar a parcela dele da Casas Bahia, que ele comprou aquela televisão de 50 polegadas, vai caber a parcela, o aluguel, ele comer e se a parcela do imóvel cabe. Isso que ele quer saber. Mas hoje tem, inclusive, eu vou falar isso na palestra que eu estou fazendo sobre o reality, né? Quem que é o cara do Minha Casa Minha Vida? É o cara que quer sair do aluguel, né? É o casal novo que quer construir uma vida, começa por esse imóvel do Minha Casa Minha Vida. É o pessoal que mora com a gente, o que a gente chama casa da sogra. E hoje a gente tem um percentual que está dentro dos 4 públicos da locação, que é o investidor que ele compra este imóvel financiado, mas ele não quer morar. Ele vai deixar este imóvel para locação. Exato. Então esses são alguns públicos do Minha Casa Minha Vida. E aí o corretor que vai vender e trabalhar com este produto, ele precisa entender desse público. Que aí é o que a gente chama de PCI, né? É o perfil do cliente ideal. Onde está esse público? Como que eu me comunico com esse público? Porque eu não me comunico com esse público de uma maneira igual. Exato. Cada um tem uma ou necessidade, ou uma dor, ou um objetivo de criar um patrimônio de alguma maneira. Sim. Então, assim, primeira coisa, quem é o público que você vai comunicar? E qual tipo de comunicação? Exatamente. Isso é importante Por isso que, às vezes, tem informações que você fala que, às vezes, é demais. Não é que você vai omitir informações, não. É que, às vezes, é necessário aquilo de ou documentação, no meu ponto de vista, ou a visita. Eu sempre prefiro a visita. Fala pro cara, vamos agendar uma visita pra gente bater um papo? Pra gente conversar, tomar um café, vou te explicar como funciona a sua compra. E se você puder, traz essa documentação. Se você gostar, a gente já segue a sua análise. Porque o Minha Casa Minha Vida, o cliente econômico, ele é aquele cara que a gente tem que entender o perfil dele. Pô, Blade, mas o meu cliente, ele não tem restrição. Mas o meu cliente, ele tá com o nome bacaninha. O pior é aquele corretor que fala assim, Blade, eu tô com um cliente perfil. Qual que é o perfil do cliente? Ele quer um imóvel de 300 mil na Zona Sul, com vaga, com piscina, beleza. Qual que é o perfil do seu cliente? Essa pergunta eu faço já para poder fazer um filtro. Quando eu pergunto qual que é o perfil, a pessoa pergunta o que é perfil. Aí você vai entender com quem você está falando. O que é o perfil do cliente? O cliente já tem uma aprovação? O cliente tem FGTS? O cliente, ele é o primeiro imóvel dele? O cliente já sabe o poder de compra dele? Não sabe. Cara, então traz para a mesa e vamos entender isso. Porque quando eu faço essa pergunta, o cara fala assim, Luigi, eu não fiz essa pergunta ainda para ele. Tem corretor que tem medo. Cara, e assim, a visita é o passo mais importante do processo de vendas. Demais. E eu falo uma coisa que muitas vezes os corretores, eles se assustam quando eu falo isso. Você não vai vender na primeira visita. Exato. A primeira visita não é para você vender. Você tá na vez no stand. Você não vai vender. Felipe, mas eu vendi. Ok, você sofreu uma venda. Exato. Se você tá na vez e você vendeu, não se considere bom. Você sofreu uma venda.
Não fez nada. Alguém entrou lá e comprou de você. Por quê? Porque existe um histórico que o cliente ele passa aí em média 5 corretores. Se o cliente foi em uma visita e comprou com você na primeira visita, alguém errou demais com esse cliente e não acertou em oferecer a coisa certa. Você sofreu uma venda. Alguém já fez todo o trabalho e você sofreu E o cliente a venda. comprou de você. Então, assim, ó, a primeira visita é para você conhecer o cliente, para você afinar as necessidades do cliente, para que você possa encontrar o produto ideal para ele com maior assertividade. A primeira visita é para você eliminar a concorrência e mostrar o seu diferencial. Exato. A primeira visita é para você mostrar para o cliente que você é a pessoa ideal, que você é a imobiliária ideal para percorrer com ele a jornada de compra que não é curta. E que ele quer percorrer essa jornada com você. Sim. Então, assim, não acreditem que você vai vender para o cliente na primeira visita. Se você entender isso, emocionalmente você já se prepara para, quando você estiver na vez, no caso de um stand de vendas, você já se prepara para quando você estiver na vez, você entende que este cliente que eu vou atender hoje, eu vou começar a criar um laço de relacionamento com ele. Exato. Para que eu possa avançar, ser interessante para ele, para que ele possa confiar em mim, para que eu possa ajudar ele a comprar um imóvel. Simples assim. A Então, jornada. Assim, não entenda e não acredite que você vai vender para o cara na primeira. Vai acontecer? Vai. E aí você vai sofrer uma venda. E aí não acredite que você é bom porque você sofreu uma venda. Acredite que você precisa olhar e tem uma coisa que eu falo. Não olha para o que está dando certo. Olha para o que você não conseguiu fazer. Olha para o que não deu certo, que aí você vai crescer, vai aprender e vai evoluir. Quando a gente olha só para o que deu certo, só para onde eu vendi, só para as captações que deu certo, eu não consigo evoluir. É o ponto cego do meu negócio. Sim. Quando a gente olha para o acerto, eu não tenho crescimento. Quando eu olho para o que não deu certo, para onde eu não cresci, eu tenho pontos de crescimento, pontos de melhoria e pontos que eu preciso evoluir. Aí eu cresço como pessoa, como empresa, como profissional. Quando eu só olho porque eu acertei, cara, eu não consigo olhar porque eu preciso crescer. Então se atentem, vejam na visita as oportunidades de negócio. Agora, Blade, quais as dificuldades quando você vai numa imobiliária de bairro e fala pro cara que você é um gerente de parceria, que o cara tem cliente ali, o que você mais escuta? Quais os desafios? Só para finalizar, todo esse processo da venda, inclusive essa pergunta de agora, muitas imobiliárias, elas têm... Tem muitas imobiliárias que começam com tradição veio de pai para filho, para neto, que a pessoa vem... Imobiliária familiar. Imobiliária familiar que vem, já vende imóvel vendeu imóvel para o avô indicou o filho, e aí é uma tradicional imobiliária de terceiro. Muita imobiliária de terceiro tem muita resistência em fazer esse conceito de imóvel de lançamento, que é o primeiro imóvel. Por quê? Por motivo eu acredito que é o perfil do vendedor, que o corretor é um vendedor, é o perfil do vendedor. Eu posso estar enganado, tá? A venda que é de terceiro, eu entendo que é uma venda mais passiva. Eu posso estar enganado. Eu vou te responder o porquê. Porque muda o processo. Sim. E se muda o processo, as pessoas muitas vezes não querem aprender o novo. Sim. E se eu não sei, muitas vezes eu prefiro não fazer. Mais fácil. É mais fácil isso. Você entendeu? Existe a zona de conforto, onde eu sei fazer isso. Eu sei dirigir um carro, eu não sei pilotar uma moto, então eu continuo com o meu carro. Sim. Então, assim, muitas imobiliárias de terceiros não fazem lançamento porque eu preciso me desenvolver numa nova habilidade, em novos conhecimentos. E, cara, eu vou ter que aprender sobre NCC, sobre evolução de obra, sobre Minha Casa Minha Vida. Vou ter que pegar documentação. Eu vou ter que falar de crédito, não de produto. Ah, mas como que eu falo sobre desligamento? Como que eu falo sobre faixa 1, faixa 2, faixa 3? Como que eu... Ah, não. O corretor de terceiro, sim, ele é mais passivo. Por quê? O cliente, ele busca. O cliente, ele liga na placa.
O cliente ele vem na imobiliária, o cliente ele busca no Google o corretor de lançamento, ou ele vai para ação, bora para ação, ou ele faz ação, ou ele vai para a lista, ou ele faz disparo, ou ele vai para o ponto de venda, ou ele vai para a lista de indicação, ou ele não tem cliente. Exato. Ou ele vai, ou ele fica. Ou ele vai, ou ele fica. Exato. Ou ele tá no mar com 300 corretores e se vira para pegar onda, ou ele vai ficar para trás. Exato. Então, o corretor de lançamento, ele é 1000 vezes mais ativo do que o corretor de terceiros. Existem várias exceções. Sim. E tem uma coisa que eu falo. Se o corretor de lançamento ou com o espírito do corretor de lançamento vier para terceiro, cara, ele nada a braçada. Detona. Porque a ação do corretor de lançamento no mercado de terceiros, cara, o cara ele voa. Se ele colocar uma oferta ativa, follow-up ativo em terceiros, cara, ele vai voar no mercado de terceiros. Por quê? Existe uma coisa que eu defendo demais, que é as microetapas do processo. Que são as microetapas? Cara, eu vou ficar bom em prospecção. Eu vou ficar bom em captação. Tá, qual que são as microetapas de captação? Eu preciso saber quais imóveis eu preciso captar. Sim. Beleza, onde estão esses imóveis? Eu vou para a rua, vou bater na porta do vizinho, vou ir no comércio tomar uma coca, um café e perguntar se tem algum imóvel vendendo ali. Vou tocar o interfone aleatório num prédio e perguntar: ô, sabe se tem um imóvel vendendo aqui? Qual é o andar? Qual que é o apartamento? Levanta, é o levantamento. Ó, fui pra rua, levantei que tem 10 imóveis nessas ruas aqui para vender. Agora é o como. Como eu faço para identificar esses proprietários? Aí o como é, eu vou bater palma pro vizinho. Eu vou, em horários diferentes, bater na porta lá para ver se o proprietário está lá. Vou identificar ferramentas que podem me ajudar a identificar o proprietário, o telefone e eu entrar em contato com ele. Mas a primeira etapa foi levantamento de oportunidades. O que é o levantamento de oportunidades? Ir atrás de imóveis que estão para vender ou alugar. E a primeira etapa não é pouca coisa. Exatamente. Aí eu fiz o levantamento. Segundo, como que eu identifico os proprietários? Terceiro, como que eu faço para entrar em contato com os proprietários? Como que eu faço para ter uma abordagem assertiva para ter o ok para cadastrar os imóveis? Então, assim, quais são as microetapas do seu negócio, das etapas do seu negócio? Teve até um gerente da Cury, o Bruno veio aqui e falou: Felipe, gerente de parcerias. Pô, amigão mesmo. Como que eu faço, cara, para ter mais assertividade? Cara, cria microetapas. Quais imobiliárias essa semana eu vou visitar? E qual o objetivo nessa visita? Eu vou visitar essa. O objetivo nessa visita é eu me apresentar, apresentar os produtos e apresentar o que a construtora oferece. Beleza. Depois de 15 dias, eu retorno com outro objetivo. Levantamento de clientes potenciais para esses produtos. Levantamos? Qual é o objetivo aqui? Fazer contatos com os clientes e apresentar o quê? Oportunidade de crédito, não de produto. Sim. Vamos falar de crédito. Depois a gente volta nessas imobiliárias chamando esses clientes para visitas. Vamos fazer um micro evento, noite do degustação do vinho. E aí a gente volta para falar do crédito e você já traz a sua documentação. Então o que eu falei para ele? Cara, cria micro etapas e valida o processo. Quanto você evoluiu em cada micro etapa. E crie compromissos nessas imobiliárias. Então, assim, quando eu voltar aqui, galera, nosso compromisso é de apresentar tal coisa. Ok? Então, assim, você criou microetapas, validou processos, deixou compromisso efetivos para as próximas etapas. Exato. Se você pegar o reality show, o que eu fiz, cara? Alinhamento no primeiro dia, estamos alinhados, sonhos, objetivos, aonde a gente vai chegar e o que a gente vai fazer. E as próximas etapas a gente trabalhou só o quê? Prospecção e agendamento. O resto aconteceu. Mas assim, o que eu vou prospectar e o que eu vou agendar? Qual que é o objetivo, realinhamento, validação e qual que é o nosso compromisso para a próxima semana? Objetivos diários. O que diariamente eu vou fazer? Disparo, ponto de vendas, lista, não sei o que lá. Diariamente tínhamos objetivos. Então assim, quando você tem objetivos claros, eu saio para pescar sabendo onde eu vou. Sim. E se eu sair com o meu barco para pescar naquele lugar e sei que lá não tem peixe, eu já sei que tem outro lugar no mar que vai me dar peixe. Certeza. Eu já saio preparado.
Então, assim, diariamente eu preciso ter esse controle e saber quais são as microetapas que diariamente eu vou fazer. Então, isso é muito importante no processo de venda, seja para corretor de vendas, locação ou gerente de parcerias. Então, assim, donos de imobiliárias de bairro, escute o gerente de parceria. Porque se você não abrir para ouvir o gerente de parceria, ele ou a construtora vai vender para o cliente que está dentro da sua imobiliária. Simples assim. Você tem cliente que hoje, normalmente, que é a sua carteira de locação, que é um cara que já te conhece, já te respeita, já considera o seu trabalho, que já tem contato com você, que quando você for ver no período que tem imobiliária que só chama o inquilino na hora de mandar o boleto de pagamento ou na hora que fala, o seu aluguel tá vencendo o prazo, você quer renovar, não cria um relacionamento. Não cria uma estratégia de, e aí, como que você tá? Você tem a data de nascimento do cara, manda um parabéns. Você tem a data de casamento, manda um parabéns. Se envolva. Porque aquela pessoa que, de repente, você está pegando 10%, você está tendo uma administração diferente, qual o valor, que hoje já te paga, é só você ativar, ter um relacionamento com essa pessoa. Porque essa pessoa que mora de aluguel, com certeza ela não quer morar de aluguel. E galera, eu não tô falando isso aqui não porque eu não quero dizer que a DF é a Disney não, viu? Porque até a Disney tem vários defeitos e a gente tem muita coisa a ajustar, mas o que eu tô trazendo aqui é coisas que a gente às vezes vive e eu tô falando até para vocês que estão ouvindo a gente não passarem por isso. Sim. Então quando eu falo que o nosso podcast tem muito conteúdo para você atravessar o rio encurtando este caminho, cara, confia, tem muito conteúdo aqui de quem vive o mercado e que vai te ajudar a encurtar isso. Para você ter muito resultado, para você ter muito trabalho encurtado. Então, são mais de 90 e poucos conteúdos aí, aproveitem isso daí. Então, assim, dono de imobiliária, escuta o gerente de parceria, abre pro cara, dá treinamento para sua equipe. Essa galera tá preparada para ajudar, não tá, Blade? O gerente de parceria vive isso, simplesmente isso. O gerente de parceria, ele atende uma DF Casa e atende outras imobiliárias que tem também... Ele pega um pouco de informação dali, outro pouco de informação ali. Ele tem uma bagagem para te auxiliar nesse processo. Mas uma coisa que eu estava falando hoje para um parceiro, ele me chamou, pô, Blade, eu queria ser seu parceiro. Aí eu falei, a gente precisa alinhar as expectativas. A parceria é meio a meio. A minha energia e a sua. Vai gerar 100% de energia. Não pode... parceria, né? Não pode eu vir aqui estar alinhado. Eu falei exatamente dessa forma. Eu estar alinhado que você vai vender 10 unidades no mês e você está pensando em vender 2. A gente tem que estar alinhado. Blade, mas eu quero vender 10 unidades. Tudo bem. Você está preparado? Você está fazendo o básico para você vender as 10 unidades? Blade, eu não estou. Blade, eu tô num processo aqui agora que eu não consigo te dar atenção. Blade, agendei com você. O Blade chega lá. Blade, eu tô numa reuniãozinha aqui e não deu tempo de te atender. Cara, entenda que o gerente de parcerias, quando ele tá lá, ele foi lá porque vocês planejaram e ele foi lá para te ajudar. Outra coisa que é legal, diferente de algumas pessoas que falam, cara, eu torço por você, eu quero que você se dê bem. Tenha certeza que o gerente de parceria, ele quer que você vende. Porque o gerente de parceria trabalha com venda. E a vítima vai ser ele, que ele vai receber a comissão dele. Né? Exatamente. É um processo que você vai aprender, vai desenvolver, pode replicar e ainda você pode receber dinheiro para isso. Sim. Ô, Blade, agora vamos falar de objetivos claros. Que às vezes a gente fala de corujão, muitas pessoas não sabem o que é o corujão, o que é a noite da pizza. Sim. E as pessoas confundem que vamos ficar aqui para comer pizza. Exato. Qual que é o objetivo claro, assim, falando claramente, qual que é o objetivo do corujão da noite da pizza? Do ofertão. Que acaba em pizza, mas a pizza é uma comemoração pela produtividade do que aconteceu. Explica um pouquinho aí pra galera entender. Gente, normalmente, no dia a dia, igual você, enquanto você está trabalhando, nem sempre você pode atender ligação.
Por exemplo, meu telefone está aqui, está em modo avião, não consigo atender agora. Se eu estiver procurando algum produto, algum item e a pessoa me ligou, pô, eu liguei pro cara, o cara não me atendeu. Tem gente que vai falar, pô, o número não existe. Uhum. Eu ligo pro cara, o cara não me atende. Pode ser que o cara esteja num podcast. Pode ser que a pessoa esteja num trabalho que ele não pode atender ligação. Pode ser que ele esteja em alguma coisa que ele não pode atender durante o período do dia. Tem gente que tem horário de almoço, normalmente os CLTs, tem horário de almoço regrado. Aquela 1 hora que ele pega 15 minutos para comer, mais meia hora, mais 15 minutos para dormir, meia hora para dormir. E tá tudo bem. Às vezes o cara não fica no WhatsApp, não fica respondendo mensagem. Qual o objetivo desse ofertão, corujão, enfim, pizza? É um trabalho que você vai fazer com a equipe, vai desenvolver, fora daquele horário convencional, que é o horário comercial, fora do horário comercial. Onde você vai, normalmente, você começa das 4 até umas 8 da noite, das 5 até umas 9. Isso daí é uma coisa que a pessoa define. O gestor com a equipe define. Galera, vamos fazer o trabalho todo dia tal, toda quarta-feira, toda terça-feira. O bacana de ser na quarta-feira é que na quarta-feira você consegue falar com essa pessoa. Na quinta-feira, a pessoa já está sabendo quem é você está mandando mensagem, você está ligando, ela já sabe quem é você, a pessoa se programa se ela pode ser atendida no final de semana, que é o momento de êxtase, né, para o corretor, né, porque é o momento de mais trabalho. Se a pessoa consegue ser atendida na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então, esse ofertão na quarta tem todo um porquê. E o porquê de ser nesses horários? Porque a pessoa, normalmente, ela está voltando do trabalho, ela está no momento mais de... Disponível para atenção. Disponível para atenção, disponível para ligação, disponível para poder te dar falar com você. Então, assim, o ofertão é para você ativar um contato. Sim. Para a pessoa entender que você é de uma construtora, de uma imobiliária, e que você vai ajudar ela a comprar um imóvel. Exato. É o primeiro contato. Estou ativando de novo o nosso relacionamento. Não é aquele spam que fica cobrando. Não é ali para você passar muita informação. Não, é a ativação do contato. Exato. E aí no dia seguinte você mantém um relacionamento com a intenção de gerar uma visita. Exato. Então, não é muito do que as pessoas entendem que eu vou ficar aqui para pegar documento. Não. É o primeiro contato. Então, Blade, estou entrando em contato para entender se você ainda está buscando uma oportunidade, se você ainda está querendo investir em imóvel, se você ainda está querendo entender sobre o cadastro que você fez do programa Minha Casa Minha Vida. É isso? Se você continua à procura do imóvel, legal. Se você ainda... eu parei de falar porque meu nome está com restrição. Não tem problema. Vamos entender qual que é a sua restrição. Vamos entender qual que é o seu problema para a gente poder atuar. Corretor, você é especialista. Você está lá para poder resolver o problema. O cliente, em sua maioria, ele não tem a experiência para isso. Então você está lá para entender. Manda documentação, vamos entender qual que é seu problema. Meu problema é Bacen, meu problema é condicionamento, meu problema é restrição, meu problema é... não sei. É para isso que o corretor vai estar lá para poder te explicar. E é importante estar alinhado. Galera, vamos fazer o ofertão com a pizza. O objetivo seu aqui é ligar para o cliente para poder ativar ele. É ligar para o cliente lembrar que a gente tem um compromisso que a gente estava se falando e não está falando mais. Entender, não adianta você querer, durante esse período... Oi, tudo bem? Não, a gente aquele imóvel que você queria, me manda documentação aqui, já vou te... Não vai... Não é muita informação, né? Não vai. Então, por exemplo, assim, Blade, meu nome é Felipe Adalto, sou da DF Casa Imóveis, estou entrando em contato com você, que alguns meses atrás você se interessou para ter mais informações sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Eu quero entender se você ainda tem interesse em saber mais e entender sobre oportunidades do programa Minha Casa Minha Vida. Top. Sim ou não? Pronto. Se você quer, continua. Cara, legal, Você prefere que eu te mande mais informações agora? Você prefere agendar uma visita? Qual é o melhor momento para você, para a gente conversar? Eu te mandei mensagem, você não me respondeu. Você prefere que eu te ligue? Ou você quer marcar um horário para a gente conversar, de repente, pessoalmente? Ou importante, se a pessoa falar não, bacana, Blade. Talvez você não esteja no momento, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que pode se interessar pelos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida? Exato, importante. Algum familiar, algum amigo do seu trabalho, alguém do seu relacionamento? Porque assim, se você identificar alguém
que pode se interessar pelo programa, você ainda tem um benefício de um programa de indicação. Quer saber mais sobre o programa de indicação? E aí você pode pedir uma lista de indicação para esse cliente que disse não para você. Exato. Outro ponto, eu estou com uma lista aqui de clientes que foram recusados, condicionados. Oi, Blade, tudo bem? Meu nome é Felipe Adalto, sou da DF Casa Imóveis, estou entrando em contato porque um tempo atrás você se interessou por um imóvel aqui da nossa construtora ou da nossa imobiliária e você teve o crédito condicionado ou recusado. Estou entrando em contato para saber se eu posso te ajudar, a te dar uma consultoria, para você fazer um planejamento financeiro, para você conseguir comprar o seu imóvel futuramente. Você tem interesse em fazer esse planejamento financeiro junto com a gente, sem compromisso algum, sem custo adicional, para que eu possa te auxiliar nesse passo a passo para você conseguir comprar o seu imóvel daqui a alguns meses? Fundamental. Então, assim, essa oferta ativa é ativação da pessoa se interessar novamente em seguir o processo da compra do imóvel, né, Blade? E é importante porque pode ser que seja uma lista que você não tenha os clientes. Você pode fazer com uma lista que a construtora, a imobiliária está te dando e você também pode criar a sua. A ferramenta do WhatsApp que é fundamental, que é bacana você entender o que é um WhatsApp, que às vezes a pessoa só manda mensagem, só recebe e não entende que você tem ali possibilidades de reimpactar aquela pessoa que você já estava falando. Então é importante você ter essa rotina, criar uma rotina, criar um processo. Cara, esse cliente que veio, eu vou identificar ele, da onde veio, o que ele quis. Aí eu vou colocar ele numa lista de transmissão, a cada 15 dias eu vou reimpactar ele. Porque às vezes o cara não está naquele momento, o cara teve, enfim, tantos problemas, de repente perdeu algum ente querido, não está com cabeça para isso, e você fica insistindo, o cara vai te bloquear. Cara, assim, quando você conhece o público específico para o produto, dá para fazer várias estratégias. Seja do Minha Casa Minha Vida, seja do médio, seja do alto padrão. Sim. Tá? Eu vou dar um exemplo do Minha Casa Minha Vida, porque você é do mercado econômico, a gente está falando mais sobre isso. Se você tem um produto lançando em Itaquera, você vai pegar o código da área da região. Vamos supor que o código de área é 3555. Todos os telefones da região começam com 3555. Então, beleza. Você vai pegar o telefone 3555-1015. Vai cair em alguma casa. Quem atender, você vai falar assim, tudo bem? Com quem eu falo? Oi, Evandro, tudo bem? Meu nome é Felipe Adalto. Eu sou aqui da imobiliária DF Casa Imóveis e a gente fala também representando o programa Minha Casa Minha Vida. Alguém da residência se cadastrou no programa? A pessoa vai falar assim, sim ou não. Se a pessoa falar sim, bacana, posso falar com você mesmo para explicar sobre o programa? Se a pessoa falar sim, você explica o programa e a convida para vir na imobiliária ou no stand. Se a pessoa falar assim, não, ninguém se cadastrou. Entendi. Mas tem interesse em saber sobre o programa? Tenho. Aí você explica sobre o programa, com qual intenção? Chamar a pessoa para a imobiliária ou para o stand. Sim. Se a pessoa fala assim, não tenho interesse em saber sobre o programa. Legal, mas você conhece alguém que pode se interessar sobre o programa? Inclusive você tem um plano de indicação. Se você indicar essa pessoa, você também pode ganhar uma comissão por indicação. Ou seja, aí é infinito. Exato. Você tem várias estratégias e aí não é sobre lead. É sobre você criar um plano de ação entendendo quem é o seu cliente e onde ele está. Então, galera, existem várias e várias estratégias para se fazer e ter resultado no mercado imobiliário. Blade, partindo para o final, qual o recado que você pode deixar aí para a nossa audiência? Primeiro, obrigado. Tenho muito carinho pelo seu trabalho, de verdade. Obrigado. Aquilo que eu falei para você, quem me indicou, quem me apresentou você foi o Anderson Trinca. Saudações, que Deus ilumine. Grande parceiro. Exato. Anderson Trinca que me estimulou a gravar vídeo. Anderson Trinca que me estimulou a falar abertamente, ter essa clareza que eu procuro ter sobre o mercado imobiliário. Cara, eu quero primeiro gratidão por tudo, por esse espaço, por estar aqui. E você corretor, você vendedor, você que é ou não do mercado imobiliário, se coloque à prova, se coloque em desafios. Porque a zona de conforto, ela é muito confortável, é muito bacana, é muito fácil, é muito prático. Se você continuar nela, você vai ser apenas só mais um que continua fazendo aquela rotina, aquele básico, aquele arroz com feijão. Se você se colocar à prova, você pode se surpreender com a pessoa que você não conhece. Simplesmente isso.
Porque existe muitas possibilidades, existe muitas oportunidades que você pode se descobrir e às vezes aquele sonho que você achava que era impossível, você vai ver que é possível. Às vezes só você vai lá e faz um pouquinho a mais. Com esse um pouquinho a mais, você vai ter um pouquinho de resultado. Você fazendo mais, você vai ver que você vai chegar em números ou em lugares que a sua família, estou falando família, a geração de mãe, pai, avós, nunca imaginaram que você poderia chegar. Mas se coloque à prova. Isso daí, fiquei emocionado aqui, arrepiado, você falando do Anderson Trinca. Confesso que eu queria ter tido a oportunidade de ter conversado com ele nessa mesa aqui. Posso falar uma coisa? Pode. Ele não está de corpo presente, mas ele está em um pouquinho de cada dele que ele colocou no mercado imobiliário e trouxe pela paixão. Isso aí. Cara, obrigado. Enfim, vamos lá. Galera, mais um episódio no ar. Antes de encerrar aqui, quero falar do nosso patrocinador, a Kenlo. Se você está procurando uma solução de ponta a ponta para sua imobiliária, para o seu negócio, você corretor, corretora, dono de imobiliária, gestor, eu indico a Kenlo. E não indico porque eles são nossos patrocinadores. Eu indico porque há 10 anos eu uso a Kenlo aqui na DF Casa Imóveis, em todas as nossas soluções, venda, locação e administração. Então, se você quer entender um pouco mais como a Kenlo pode te ajudar em todas as suas soluções, entre em contato agora mesmo com eles através do QR Code ou do link e tenha um atendimento personalizado. É isso aí. Mais um Água, Café ou Chopp Gelado no ar. E para você, Blade, água, café ou chopp gelado? Água, café e chopp gelado pros amigos. Isso aí, galera. Wesley Snipes aqui com vocês. Brincadeiras à parte. Blade, muito obrigado. Valeu. Mais um episódio no ar. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima.